A luz e o poder. É muito interessante como as revelações lidam, se relacionam com o poder. Os luminares, aqueles que trazem grandes revelações, são perseguidos, incompreendidos, torturados, mortos pelo poder. Seus primeiros discípulos ainda repetem sua história, sendo também perseguidos, torturados e assassinados. Pouco depois, porém, os discípulos dos discípulos já se associam ao poder. A ponto de os discípulos dos discípulos dos discípulos se consolidarem tanto, se identificarem tanto com o poder, que passam a ser eles mesmos perseguidores, implacáveis, terríveis, de todas as mudanças, todos os questionamentos, todas as revelações. Vivemos um ciclo que repete um pouco o que a filosofia já nos trouxe, que toda tese atrai uma antítese, a qual, porém, quando se torna dominante, se faz tese e vai ser também combatida e resistente a outras antíteses, num encadeamento sem fim entre estabilidade e mudança, progresso e resistência, ação e reação. Tudo isso só é explicável pelo ego. Porque uma força, um grupo, uma doutrina que se instituiu contra o poder, contra a lógica dominante, contra a vaidade, contra o orgulho, só poderia ser ela mesma perseguidora de outras doutrinas também contrárias ao ego, se fossem elas mesmas as doutrinas antes-revolucionárias, se tivessem sido dominadas pelo ego. As sombras, num primeiro momento, tentam combater as novidades, tentam combater a humildade, tentam combater a solidariedade, a fraternidade, a compaixão. Vendo que não conseguem, fazem delas estruturas, paredes, hierarquias, doutrinas, dogmas,
instrumentos de poder. A única maneira de fugir à triste sina do envelhecimento, do enrijecimento da novidade é trabalhar o ego. Paulo, quando foi disseminar na sua linda tarefa de disseminação da Boa Nova, ele que já tinha resistido terrivelmente contra o cristianismo, promovendo a primeira grande perseguição com confiscos, torturas, assassinatos. Quando Paulo foi convencido, foi atraído pelo amor, num movimento contrário a esse da humanidade, do enrijecimento, Paulo foi amolecido, foi convencido, foi aberto em seu coração por Jesus. Ele foi acusado do quê? Do que poderiam acusar Paulo? Vejamos nós. Lá em Atos, capítulo 18, versículos 12 e 13, nós lemos assim: Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, isso se fala na cidade de Corinto, concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Deus, uma causa, a lei, outra. Perseguir as pessoas que servem a Deus porque são contra a lei dos homens. Não é terrível isso? As piores sombras da história foram promovidas em nome da luz. Não é assim? Guerras, conspirações, perseguições e seu tenebroso desfile de assassinatos, torturas, traições, mentiras, abusos foram feitos em nome de Deus. As religiões justificaram e promoveram o genocídio dos índios, a escravidão dos negros, a opressão das mulheres, o extermínio de deficientes, a perseguição aos gays, aos pobres, aos párias, aos estrangeiros. Claro que assim violavam terrivelmente os princípios da sua doutrina. Mas religiões como partidos são apenas lados de um mesmo ciclo de inconsciência. Enquanto não estão no poder, pregam a mudança. Quando alcançam o poder, combatem a mudança. E esse ciclo, regido pelo ego, só pode ser superado quando a criatura questiona, transforma, percebe a máscara e aprende a amar o seu rosto.
Amar a si mesmo é o primeiro passo para amar o próximo. Porque quando nos amamos em profundidade, nos habilitamos a encontrar o amor no outro em profundidade. E amando a nós e ao próximo, nos habilitamos a amar o todo, o Deus que está em tudo, a amar o próprio amor. Que assim seja, sigamos juntos esse mesmo caminho, percebendo a ação do ego, a ação do orgulho, a ação da vaidade, e nos vacinando agora com Jesus pela humildade. Um grande abraço, até a próxima.